Olá, seja muito bem-vindo. Começando mais uma edição do Empresários de Sucesso TV. Hoje eu vou conversar com César Augusto Potenza. Ele é o CEO da construtora DNA Pro. Olá, tudo bem, César? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Daniel. Prazer participar com vocês aqui no programa. Certamente muitos assuntos importantes e relevantes para compartilhar com o público. É sempre bom receber um empreendedor e um empresário que pode compartilhar seus ensinamentos, um pouco da sua jornada que o levou a essa condição de empresário de sucesso. Bem, para nós iniciarmos o nosso bate-papo, César, eu gostaria justamente que você contasse como foram os seus primeiros passos na carreira, o seu desenvolvimento como empresário e empreendedor até a fundação da construtora DNA. Por gentileza. Legal. Tenho 45 anos, tenho formação na área jurídica, comecei desde cedo como empreendedor. Antes de atuar no ramo da construção civil, eu atuei no ramo alimentício e num restaurante. Quando eu vendi o restaurante, eu tinha um amigo que tinha uma construtora familiar e nesse momento ele falou, olha, eu estava num momento de transição, vendo que outro negócio eu poderia fazer depois da venda do restaurante. Foi quando ele falou, olha, tem uma oportunidade na área de serviços da construtora familiar. Você não quer atuar? Eu falei, poxa, eu não tenho nem experiência nisso. Ele falou, então, esse mercado é um mercado que não demanda muita experiência. Você é um cara empreendedor que tem envolvimento com mão de obra, conhece as pessoas, lidar com mão de obra em geral. Você não quer participar de algumas tarefas relacionadas à construção civil? Eu falei, poxa, por que não? E comecei com um pequeno serviço como prestador de serviço no segmento da construção civil. E logo na sequência a gente acabou se desenvolvendo com novos, mais serviços, e aí a construtora acabou nascendo de fato. Então eu comecei como um prestador de serviço dentro do segmento da construção civil há 20 anos. Perfeito, excelente. E depois da fundação que você conseguiu se estabelecer, como se deu esse segundo processo de desenvolvimento, de afirmação dentro desse segmento da construção civil até a realização de projetos maiores? Conta pra gente. Então, começamos com uma pequena obra e a gente logo enxergou oportunidades nesse segmento. Além de pequenos serviços, onde a gente de fato iniciou, a gente começou a enxergar a obra como um todo. E aí a gente começou a se estruturar nesse sentido, até o momento, logo no primeiro ano, a gente já teve a oportunidade de ter a própria obra, começar a desenvolver a própria obra para terceiros e também obras próprias na parte construtiva. Então foi uma questão, foi uma afinidade, né? Eu falo que foi um amor à primeira vista, logo no momento que a gente iniciou no mercado, como prestador ali pequeno, mas logo a gente enxergou uma grande oportunidade no segmento da construção civil. Excelente. Agora, hoje em dia a empresa oferece ao mercado projetos personalizados e completos, né? Eu queria entender Sim. um pouco mais do business. Como é feito Sim. o acompanhamento da obra até a entrega final ao cliente? Explica um pouco essa dinâmica. Legal. A gente tem desde a parte de projeto, mas o nosso foco principal é a parte executiva de obra, onde a gente implanta desde a engenharia, a mestria de obra, até a execução de todas as etapas de obra. Hoje a gente atua em segmentos como corporativos, comerciais e residenciais, que nesse momento aí de pandemia foi um dos segmentos que mais se desenvolveu no nosso nicho. E quem são os clientes da DNA Pro? Olha, nos segmentos corporativos nós já fizemos escritórios da Gucci, Louis Vuitton, Amazon, estou citando alguns nomes Claro, aqui, à né? vontade. Enfim, Amazon, Google, Louis Vuitton, Gucci, enfim, uma série de escritórios corporativos que nós participamos. Nos segmentos comerciais, bancos de varejo como Itaú, BMG, bancos de atacado como Pátria. E nos segmentos residenciais de médio e alto padrão, que hoje foi o grande volume que nós tivemos agora nesse ano de 2020, casas de médio e alto padrão e com atuação em pessoas de grande envergadura
no meio artístico, no meio comercial e até no meio hoje digital da internet, né? Perfeito, excelente. Agora, você bem mencionou que durante a pandemia do novo coronavírus, enquanto muitos setores amargavam perdas enormes, o setor da construção civil, curiosamente e surpreendentemente, conseguiu atingir níveis fantásticos. Em Sim, meio a esses desafios de retomada da economia, debates incessantes no ambiente político em torno de reforma tributária, reforma administrativa. Muitos desafios colocados sobre a mesa. Eu gostaria de ouvir o seu comentário em relação aos principais desafios no setor da construção civil e também no mercado imobiliário. Por favor. legal. Um desafio que desde o início a gente percebeu foi o desafio de mão de obra qualificada. Então, é um segmento onde a mão de obra é totalmente desqualificada e a gente forma essa mão de obra dentro do nosso business, do nosso negócio. Esse é um dos nossos DNAs no segmento da construção civil. Ultrapassada essa barreira, que ela é muito forte, porque a mão de obra dentro do contexto da construção civil é muito significativa. Existem os desafios de Brasil com questões tributárias, né, fiscais, jurídicas, muitas vezes, que dificultam o processo. Mas, como empreendedor, o Brasil forma empreendedores com muita resiliência e com muita capacidade de superação, que isso eu entendo que no empreendedorismo é algo muito importante. Perfeito. César, agora queria entender um pouco como você, como empreendedor, empresário, os seus colaboradores, a empresa como um todo, dentro desse mercado que é extremamente competitivo e tem registrado crescimento ano após ano, como as novas tecnologias, o ambiente digital e virtual têm ajudado a empresa a se tornar mais eficiente e também a se comunicar melhor com o seu público interno e também com seus clientes e potenciais clientes. Legal. Ótima pergunta. Na verdade, o digital que a gente fala, né, a internet no geral, trouxe uma possibilidade de proximidade, de pessoalidade com os clientes, como por exemplo no Instagram, né, uma ferramenta que a gente utiliza bastante. Eu tenho meu Instagram pessoal, @CésarAugustoPotenza, onde a gente fala, dá dicas de acompanhamento de obra, em canteiro de obra, questões administrativas diariamente. E nesse sentido, existem clientes nos procurando, fornecedores que a gente acaba encontrando novos fornecedores de materiais, de mão de obra em geral. Então você acaba ficando conectado com todo esse mercado, tanto de clientes como de parceiros, fornecedores, de forma imediata. E os nossos colaboradores internos, principalmente as ferramentas aí de WhatsApp, enfim, os meios de comunicação ficaram em tempo real mesmo. Então, as resoluções de problemas ficaram muito dinâmicas e isso para o nosso ramo é muito importante que aconteça. Então, foi um facilitador enorme, tanto da parte interna, como na tratativa com clientes e parceiros de mercado. Só veio a agregar. Certamente. César, eu falei rapidamente quando ilustrava e fazia a introdução da minha pergunta sobre a concorrência no mercado da construção civil e também no mercado imobiliário. São muitos players, alguns com aporte de grupos internacionais, outras empresas familiares, quase seculares, enfim. A disputa pelo mercado, ela é cabeça a cabeça. Queria entender Sim. como se manter no mercado por tantos anos, prestando um serviço de excelência e sendo competitivo, e ao mesmo tempo oferecendo diferenciais para o público. Queria escutar a sua análise em relação a isso, naturalmente fazendo uma breve análise do seu negócio. Legal. Pessoal, eu citei anteriormente de superação, né? E no ambiente brasileiro, o empreendedor, de fato, ele precisa ter uma capacidade de superação e resiliência tremenda. Como você mesmo disse, o ambiente é muito competitivo e na construção civil não deixa de ser diferente.
algumas características nossas que estão no nosso DNA. A gente tem um lema que obra é lugar de quem faz, né? E como bom resolutor de problemas, isso torna o ambiente favorável para todo o nosso crescimento e continuidade no mercado. Então, a questão de preço, nós somos muito competitivos, prazo também é algo que somos imbatíveis, quer dizer, obras às vezes residenciais de reforma que demorariam 12 meses, a gente tem competência e condição para em 7 meses entregar para o cliente. Enfim, tudo isso torna a nossa empresa muito atrativa e tem um diferencial fundamental que nós entendemos numa questão de obra, né? Existe aí no mercado um lema que as pessoas abandonam a obra, né? O construtor, enfim. Nós, muito pelo contrário, nós temos um pós-obra excelente, fundamental, que a gente acompanha todos os detalhes da obra e pequenas situações, desde outro dia um cliente ligou sobre um fogão desses de indução que ele não conseguia fazer a ligação. Então, a interface, como os equipamentos estavam sobre nossa interferência também, ali, logo na sequência, o nosso colaborador ligou para a empresa que forneceu o equipamento e já instruiu o cliente da forma como ele faria. Tinha um destrave ali da indução, que é aquele forno que você põe a mão e pode se queimar. Então, a gente cuida de detalhes na entrega na obra e do pós-obra, que é uma satisfação enorme dos nossos clientes em geral. É isso aí. César, observamos que a pandemia do novo coronavírus, claro que impactou a economia diretamente, em muitos setores, mas também acabou ditando o que poderá vir a ser tendência. O que eu quero dizer com isso é que surgiram novas necessidades e algumas coisas especialistas apontam como ficaram em baixa, apontam como uma necessidade que não será priorizada pelos empresários. Por exemplo, os grandes escritórios. Algumas empresas apostavam em escritórios enormes para abrigar todos os seus colaboradores. Em função do sistema home office, muitos empresários identificaram que seria possível economizar, reduzir custos, apostando em escritórios menores. Por sua vez, quem apostava em apartamentos pequenos, uma vez que aquele profissional estaria, 8, 10 horas no escritório, a partir daí ele começou a observar que talvez precisasse de um imóvel maior, com um quarto extra para fazer um escritório. E esses são apenas 2 exemplos, né? Muitas pessoas também apostaram em casas de campo, casas na praia. Enfim, você certamente tem observado esse movimento. Diante de tantas mudanças em pouco tempo, eu queria entender quais são os planos para 2021, 2022, o que você e o seu time da DNA estão preparando para esse biênio, o que você puder adiantar naturalmente, por gentileza. Na verdade, é tudo isso que você falou mesmo. As empresas grandes, os escritórios corporativos, as demandas que tínhamos por escritórios, reformas, construções em escritórios acabaram diminuindo, mas em consequência, as questões residenciais, as demandas residenciais por reformas e construções foi uma grata surpresa no mercado. E justamente por essa questão de espaço, não só de home office, mas com ambiência familiar melhor, né? Então, investimentos em áreas de lazer, como atuamos muito fortemente no médio e alto padrão, casas com piscinas, playground, enfim, tudo isso acabou sendo remanejado, espaços gourmets, onde as famílias iriam ficar nesse período e teve essa mudança de conceito, né? Não só nesse período, mas se entende-se isso a médio e longo prazo como algo que veio de fato para ficar, né? Então, casas de campo, além das residências, casas de campo, casas de praia, existia um investimento muito forte em cima disso, né? Hoje a empresa é procurada para a sociedade, para investimento, para poder estar nesse processo de construção, porque hoje a gente também atua no segmento, sempre fizemos, mas aproveitando essa demanda, enxergando essa demanda, a gente também tem investimentos em residências de médio e alto padrão de construção, e isso está os investidores nacionais e até existem grupos internacionais de olho
na gente, querendo participar disso tudo. Então a gente enxerga o déficit habitacional e de infraestrutura no Brasil é enorme, né? O Brasil tem uma deficiência muito grande habitacional ainda, mas para um mercado de baixo padrão, vamos dizer assim, né? Esse déficit, médio, alto padrão já estava estabelecido, mas em razão dessa mudança de composição, de como viver, de como de novo se posicionar aquilo, muitas famílias de médio e alto padrão moravam em apartamento. Hoje a procura são as pessoas por residências e às vezes fora da capital de São Paulo, ali no entorno, né? Então tudo isso trouxe para nós uma perspectiva nesse ano de 2001 real, de 2021 real de crescimento, e a gente entende pelos próximos 5 anos, pelo menos é o nosso planejamento e estrutura. Bons prognósticos então, né, César? Muito bom, a gente está bem otimista com a construção civil nos próximos anos. Estávamos precisando, viu? Certamente. Então, já o convido para uma próxima edição do programa para você nos contar sobre o desenvolvimento, claro, da DNA e também para fazer uma análise sobre o mercado da construção civil e também o mercado imobiliário. Muito obrigado pela entrevista, parabéns e boa sorte. Obrigado, Daniel. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição. Qualquer novidade, pode nos procurar. Grande abraço, viu? Forte abraço. Até a próxima, amigo. Tchau, tchau. Até mais. Eu conversei com o César Augusto Potenza. Ele é o CEO da DNA Pro Construtora. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo.